galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da SpaceX 2021. Eu vou fazer agora a questão 22. A questão fala assim: dois blocos, A e B, livres da ação de quaisquer forças externas, movem-se separadamente em um plano horizontal cujo piso é perfeitamente liso, sem atrito. Antes da colisão, o bloco A tem massa de 1 kg e move-se com velocidade de 1 metro por segundo, na direção do eixo Y, no sentido indicado no desenho. O bloco B tem massa mb igual a 1 kg e move-se com velocidade de 2 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo Y no sentido indicado no desenho. Após a colisão, movimentam-se juntos em outro piso, só que agora rugoso, com um coeficiente de atrito cinético 0,1, conforme o desenho abaixo, depois da colisão. O conjunto de blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância D. Então, o desenho é esse aqui. Os blocos A e B vão vir aqui, vão se chocar nesse exato momento aqui e depois eles seguem aqui juntos. E o problema é saber qual é a distância que eles percorreram no piso rugoso, beleza? Então, para a gente começar a resolver esse problema, né, a gente tem que pensar assim, ó, como vai ocorrer o choque entre os blocos, a gente vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, beleza? Aí, o que eu vou fazer antes de tudo? Eu vou calcular a quantidade de movimento do bloco A e do bloco B separadamente antes do choque, tá? Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou começar a resolver da seguinte maneira. Ó, calcular a quantidade de movimento antes do choque, tá? Do choque de cada bloco separadamente, beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer? Para o bloco A, eu vou ter o seguinte, ó, a gente sabe que dados, vamos lá, quais são os dados do bloco A? O bloco A, ele diz que tem, ó, massa de 1 kg e velocidade de 1 metro por segundo. Isso tudo antes da colisão, beleza? Então, vamos lá. O cara tem massa de A é igual a 1 kg e a massa de B, e a velocidade de A é igual a 1 metro por segundo. Então, a quantidade de movimento de A vai ser o quê? Massa de A vezes a velocidade de A. Então, a quantidade de antes vai ser o quê? 1 vezes 1, que vai ser 1 quilograma metro por segundo. Achei a quantidade de movimento de A. Agora, para o bloco B, né? Para o bloco B, a gente vai ter o quê? Qual é a massa do bloco B? Ele tem 1 kg e velocidade de 2, não é? Então, a gente pode botar assim, ó, dados. A massa de B é igual a 1 kg e a velocidade de B é de 2 metros por segundo. Então, eu sei que a quantidade de movimento de B é massa de B, velocidade de B. Então, a quantidade de B vai ser 1 vezes 2, que vai ser 2 kg metro por segundo. Só que a gente não tem aqui, a
gente viu que o B e o A, eles são vetores. Então, a gente vai ter que ter um cuidado aí, né? A gente vai fazer esse tratamento aqui da questão como se fossem vetores. Então, eu posso dizer que para o bloco a quantidade de movimento dele é o vetor para o norte. Agora, e para o B? Ele é nesse sentido. Então, ele é no sentido o quê? Sudeste, não é? Então, a gente sabe que o vetor B, a quantidade de movimento de B, é nesse sentido. E, de acordo com a figura, olha só, ele está fazendo um ângulo de 60 graus. Né? Então, a gente pode dizer que ele, nesse sentido aqui, está fazendo um ângulo de 60 graus. Bom, o que vai acontecer? A gente vai ver que após a colisão, vamos botar assim, ó, após a colisão, né, a gente vai ter nesse sentido aqui, ó, o Q de A, né? E nesse sentido aqui, a gente está tendo o nosso Q de B. Só que se a gente for pensar, esse ângulo formado entre eles aqui é 60 graus. Olha lá na figura, ó. Né? Depois que eles passam aqui, esse ângulo é de 60 graus. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Qual vai ser a soma desses vetores aqui? Olha só. Então, se esse aqui for o QB projetado, a gente pode dizer que esse camarada, deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Esse camarada aqui, que vai ser o meu vetor soma, né? Então, se a gente reparar aqui, ó, a soma dos vetores A com o vetor B vai ser exatamente esse vetor em azul, né? Esse vetor em azul eu vou calcular pela lei dos cossenos, certo? Então, qual é a lei dos cossenos? É Q soma, né? Que é o que a gente vai calcular ao quadrado, lembrando que o tracinho é o tracinho vetorial, beleza? É igual a QA ao quadrado mais QB ao quadrado, mais 2 vezes QA, vezes QB, vezes o cosseno de 60, porque o ângulo entre eles é 60 graus, certo? Então, eu sei que o Q soma ao quadrado vai ser o QA vale 1. Então, 1 ao quadrado mais o QB vale 2. 2 ao quadrado mais 2 vezes que multiplica 1, que multiplica 2, que multiplica o cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Ele deu aqui, ó, vale 1/2. Então, a gente vê que isso aqui é vezes 1/2. Então, eu posso simplificar esse 2 com 1/2, vai ficar assim, ó, o Q soma ao quadrado vai ser 1 mais 4 mais 2. Então, o Q soma vai ser raiz quadrada de 7 quilogramas metros por segundo. Beleza? Achei a quantidade de movimento dos blocos A e B ao se chocarem, certo? Então, o que vai acontecer agora? Vamos voltar à figura. Na hora que os blocos se chocam, que foi exatamente nesse ponto aqui, né, eles vão passar do piso liso para o piso rugoso. E aí, a gente vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, de novo. Porque ele disse aqui em cima, ó, que os blocos A e B estão livres de quaisquer forças externas, certo?
e após a colisão movimentam-se juntos. Então, por isso que a gente fez a soma das quantidades de movimento e descobriu qual é a quantidade de movimento deles antes. Né? Então, pelo princípio da quantidade de movimento, eu posso dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, certo? Aí eu pergunto, qual é a velocidade dos blocos juntos a hora que eles entrarem na superfície rugosa? Ah, bola, a gente pode fazer o seguinte, o que antes a gente não descobriu que é raiz de 7? Então, o que antes é igual a raiz de 7, certo? E aí depois eles não se movem juntos? Então vai ficar assim, ó, m de A mais m de B vezes a velocidade que eles vão seguir, certo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, os dados aqui dizem assim, qual é a massa de A e qual é a massa de B? A bola, olha só, a massa de A é 1 kg e a massa de B é 1 kg. Ah, então vai ficar fácil, ó. Aqui é 1 kg, aqui é 1 kg. Logo, a massa de A mais a massa de B é igual a 2 kg, certo? Certo. Então, aqui vai ficar assim, ó, raiz de 7 é igual a 2 que multiplica V'. Então, V' é igual a raiz de 7 sobre 2 metros por segundo. Achei a velocidade que eles entraram no piso rugoso, certo? A situação no piso rugoso vai ser o seguinte, imaginem que lá no piso rugoso, tá? A gente vai tratar os blocos como se fosse um bloco só, tá, pessoal? Então, olha só, vamos botar aqui, ó, esse aqui é o bloco AB junto. Então, eu vou dizer assim, ó, esse aqui é o bloco A mais o bloco B, que tem 2 quilos, certo? Quais as forças que vão atuar nesse bloco? A bola. A primeira força que está atuando nesse bloco, obviamente, é o seu peso, certo? E se eu tenho peso, eu tenho a força normal, que é uma força contrária, né? Agora, se esses blocos, vamos supor, eles estão andando para lá com a velocidade de raiz de 7 sobre 2 metros por segundo, a força de atrito ela vai estar no sentido contrário. Então, para cá vai estar a minha força de atrito. Não é? Então, eu posso analisar o seguinte, ó, a força de atrito não é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal? A normal não é igual ao peso? E o peso não é igual à massa vezes a gravidade? É sim, bola. Então, eu posso dizer que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes quem? Massa vezes gravidade. Então, vamos pegar os seguintes dados. Vamos anotar assim. Qual é o coeficiente de atrito? Ah, o coeficiente de atrito, o problema disse que é 0,1. Então, beleza. Coeficiente de atrito é 0,1. E qual é a massa? A massa é a massa dos dois juntos, que seria de 2 quilos. E a gravidade, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu acabo de calcular a força de atrito, que vai ser 0,1 vezes 2 vezes 10. Então, a força de atrito é igual a 2 newtons, certo? Como não tem mais nenhuma força atuando sobre o corpo, a gente pode dizer que a força resultante vai ser igual à força de atrito, porque só vai ser a força de atrito que vai fazer o bloco parar, né? E lembrando que a força resultante pela segunda lei de Newton
é massa vezes a aceleração. Então, eu posso dizer que a força de atrito aqui vai ser o quê? A massa vezes a aceleração. Então, vai ficar 2 é igual a massa, é dos dois blocos juntos, a gente não pode esquecer, vezes a aceleração. Então, eu chego à conclusão que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Essa vai ser a desaceleração dos corpos, dos blocos, no caso, né? Então, lembrando que a aceleração, tá? A gente tem que ter cuidado pelo seguinte, a aceleração terá sinal negativo, pois está desacelerando os blocos. Beleza? Então, ela vai estar desacelerando os blocos. Logo, essa aceleração ela deverá ser negativa. Certo? Agora que a gente achou a aceleração, a gente vai poder finalmente calcular a distância percorrida na superfície rugosa. Então, vamos botar aqui, ó, calculando a distância percorrida na superfície rugosa. Só que o que a gente sabe na superfície rugosa? O problema disse que quando os blocos entram na superfície rugosa, eles vão parar. Então, eu posso dizer assim, ó, vamos botar os seguintes dados. A velocidade final é 0, porque os blocos vão parar. Qual vai ser a velocidade que eles vão entrar na superfície rugosa? A gente calculou aqui, ó, a velocidade que eles vão entrar na superfície rugosa é a raiz de 7 sobre 2 metros por segundo. É verdade. Então, eu sei que a velocidade que eles vão entrar na superfície rugosa, ou seja, velocidade inicial, é a raiz de 7 sobre 2 metros por segundo. A aceleração, a gente acabou de achar aqui, ó, que é menos 1 metro por segundo ao quadrado. E aí, finalmente, eu vou achar o meu ΔS. Se a gente analisar esses dados aqui, a gente vai ver que a equação de Torricelli é a mais indicada para a nossa situação. A equação de Torricelli é o quê? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Então, vai ficar 0 ao quadrado é igual a raiz de 7 sobre 2 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 1, ΔS. Então, fica 2 vezes menos 1, menos 2 ΔS. Então, vou botar assim de uma vez, ó, 2 ΔS é igual. Raiz de 7 ao quadrado é 7. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, eu sei que o ΔS vai ser 7 divididos por 8. 7 divididos por 8 dá 0,875 metros. 0,875 metros é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.